Meus amigos, eu acho que esse vai ser, pelo momento, o nosso último encontro semanal. E eu gostaria de deixar para vocês algumas perspectivas econômicas. Por favor, não sou dono da verdade, não tenho o dom de ver numa bola de cristal o futuro com exatidão, mas há algumas coisas que os fatores que estão aí presentes nos permitem concluir e nos permitem transmitir para vocês. A primeira coisa que nós temos que levar em consideração é de que, em termos reais, não com essa disputa disputa política que está acontecendo no Brasil, onde o Covid, medicamentos, tipo de quarentena, tudo, é motivo para discussões dos dois lados que se colocaram de forma completamente antagônica. Faz parte, eu acho, da falta de educação cívica que nós temos nesse país, o que nos faz eleger uma posição de absolutas nulidades para nos representar no Congresso e ocupar cargos maiores nesta nação. Mas esqueçam o Corinthians, a disputa como se fosse partida de futebol entre o Internacional e o Grêmio, ou o Corinthians e o Palmeiras, ou um Fla-Flu no Rio de Janeiro. Vamos falar em termos reais, sem paixões políticas. Nós só vamos nos ver livres dessa Covid-19 se nós conseguirmos a vacina está avançada, a vacina já está em testes em humanos, mas essa vacina não nos chega antes de 2021, felizmente parece que no primeiro trimestre. A outra alternativa é que apareça uma medicação que efetivamente controle. As medidas essas de quarentena horizontal ou vertical, sempre e quando houver uma maior exposição, há o risco de rebrote, ou seja, de aparecer novos surtos. Isso faz parte das experiências. Só quando nós tivermos 2 meses consecutivos de redução de casos é que nós vamos começar a considerar que ela está controlada ou em diminuição estável. Nós vamos ter consequências econômicas. A primeira dessas consequências é o número violento de desempregados no mundo. Isso provoca tendência em queda de salários, isso enfraquece o consumo, que por sua vez enfraquece a economia. Quer dizer, é um círculo vicioso terrível. Mercado financeiro sofrerá, de investimentos sobretudo, sofrerá horrores. Nós vamos ter que conviver e reaprender a viver em grupo, porque hoje quase que quando tem várias pessoas reunidas parece que está acontecendo algum horror. Nós vamos ter setores que já estão beneficiados, como seria o caso de todos esses aparatos hoje tecnológicos que estão me fazendo conversar com vocês à distância. Isso eu não creio que volte para trás, isso eu creio que vai permanecer. E eu queria trazer também ao conhecimento de vocês alguns aspectos que são resultados de estudos que foram feitos. Eu recomendo que vocês olhem um estudo feito
pela Fundação Fiocruz, Fundação Getúlio Vargas e pela Universidade de Londres, que examinou a totalidade dos municípios do Brasil entre 2012 e 2017 e chegou à conclusão de que aumento de desemprego é igual a aumento de mortalidade. Eles chegaram à conclusão de que o aumento do desemprego que houve naquela ocasião, vocês se recordam que o Brasil pulou de 6 para qualquer coisa como 12 milhões de desempregados, representou 8% de aumento na mortalidade. E essa mortalidade sempre se torna maior nos estratos mais vulneráveis da sociedade. Nós podemos esperar que essa nos venha trazer agora até um aumento do desemprego. Fala-se no Brasil em cerca de que é de se esperar mais 20 milhões de desempregados, o que é em todas as economias mais frágeis, economias emergentes da América Latina, economias emergentes da própria Europa. Essas economias mais frágeis, elas vão sofrer muito mais porque elas têm um nível de trabalho informal muito grande. E esse trabalho informal está profundamente impactado por esses tipos de quarentena que têm sido adotados, ou seja, a falta de circulação de pessoas significa a falta daquela possibilidade da venda do comércio de sinal, do comércio de calçada e o próprio segmento de restauração e outros que é de extrema importância, altamente empregador, e também essas pequenas empresas em todos os países, não é só no caso do Brasil, não. As pequenas empresas nessas economias mais frágeis, eu estou incluindo o Brasil entre as economias mais frágeis, elas vão ter um fechamento de empresas, uma vez eu disse isso, vou repetir. Vai morrer mais empresa do que gente dessa doença. Nós vimos um estudo recente muito interessante do FMI que fez uma avaliação de todos os casos de epidemias recentes, como SARS, H1N1, Ebola, Zika, AIDS. Em todos esses casos apareceram não só aumento do desemprego, mas um aumento de desemprego que acentua o distanciamento social, ou seja, a desigualdade de renda. Por quê? Porque normalmente esse tipo de pandemia e as consequências, e veja que em todas essas pandemias que eu mencionei antes, SARS, H1N1, Ebola, Zika, AIDS, nós não tivemos quarentenas horizontais como nós estamos tendo nesse momento com a Covid-19. Quem sofre o maior impacto de desemprego é exatamente quem tiver menos, aquela que for a mão de obra com educação básica, chamemos assim. E aquela mão de obra de nível educacional elevado, essa sofre menos. O estudo que foi feito pelo FMI chega à conclusão de que nos 5 anos subsequentes a cada uma dessas pandemias que eu listei, nós estamos tratando do Covid ainda, elas resultaram em aumento da pobreza e da queda de renda
de 5% ao final de 5 anos, afetando sobretudo os estratos mais frágeis da sociedade. Como é que a gente vê isso? Eles viram isso comparando o Gini. O Gini é um indicador de desigualdade em que ele aumenta o índice de desigualdade na medida em que há esse distanciamento de renda. A situação, como eu disse para vocês, foi bastante elevada, 5%, acreditem, 5% de oscilação do índice Gini talvez vocês não estejam habituados com esse índice, mas é uma coisa brutal. É mais ou menos como você ter uma febre de 41 graus, vamos colocar nesses termos. A forma que nós vamos ter que fazer, nós vamos precisar de um plano Marshall para sair desse troço, do posterior ao Covid-19, ou de um New Deal. Mesmo assim, eu acho que a economia mundial, e sobretudo dos países emergentes, ela vai ter cicatrizes, ou seja, nós vamos ter marcas que vamos carregar aí por muito, muito tempo. É uma das coisas interessantes que dessa vez não escapou ninguém. Em todas as grandes crises, inclusive aquela crise de 2007 a 2009, a Ásia escapou. Aliás, a Ásia, só para vocês terem uma ideia, ela registrou sempre crescimento nos últimos 60 anos. Em 2020, ela vai crescer 0. Os países, evidentemente, mais pobres vão sofrer mais, embora você possa dizer, proporcionalmente, os países de mais alta renda vão sofrer mais, porque o PIB deles deve reduzir em 6,4%. Mas acontece que isso pode representar para a vida do cidadão desse país um impacto menor do que nas economias emergentes ou mesmo nos países subdesenvolvidos. Porque nós somos altamente dependentes de exportação, produção e exportação de commodities, e aí eu incluo as commodities agrícolas. É óbvio que com toda essa série de crises, das pandemias anteriores que eu mencionei para vocês, mais o período da recessão, da grande recessão de 2007 a 2009, fez com que os países mais desenvolvidos aprendessem, tivessem construído um know-how de como lidar com grandes crises econômicas. Então eles hoje têm instrumentos de flexibilização monetária, instrumentos adicionais de crédito, e eles vão facilitar do lado fiscal para minimizar o impacto nas suas economias e acelerar o processo de recuperação. Entretanto, nos países emergentes, não se esqueçam que todos nós, vide o Brasil, sofremos uma grande desvalorização das nossas moedas. 25% em muitíssimos casos da América Latina e dessas economias emergentes de várias outras regiões do mundo, inclusive Europa. Imagine, você está com a sua moeda nacional desvalorizada e em muitos casos você tem dívidas em moeda estrangeira, em moeda forte. Não é uma situação absolutamente confortável. Quão desconfortável? Olha, não sei. E acho que quem souber deve estar mal informado. Porque nós vamos ter que esperar para ver como é que vai ser isso, e nós vamos ter que inaugurar novos hábitos, inclusive de solidariedade. A agricultura mundial ela está
vindo de um período bastante bom, com disponibilização de alimentos em nível global. As perspectivas de produção têm sido muito positivas, os estoques estão altos, os preços internacionais dos alimentos estão baixos. O comércio desses alimentos tem crescido de forma muito importante e acredito que os mercados vão continuar bem supridos. Haverá alguns ganhadores nesse processo, sobretudo no segmento de alimentos. Estados Unidos será um, Brasil será outro, e mesmo algum dos nossos vizinhos, Paraguai será outro, a própria Argentina esperemos que possa acompanhar essa perspectiva positiva de fornecimento ao mercado internacional de alimentos, até porque junto com o Covid nós estamos experimentando em outras latitudes graves doenças animais, como a influenza aviária e a peste porcina africana. A única coisa que sempre nos preocupa é que, diante dessas crises enormes, possam vir outras crises, uma seca, uma praga como dessas que nós temos na África, de gafanhotos, aparecimento da peste suína africana em outras latitudes. Também preocupa que possa todo esse exército de mais vulneráveis que existe nas economias dos países emergentes, daqueles que constituem a economia informal ou a economia subterrânea, que esses, num momento de desespero, possam gerar intranquilidades sociais. Porque quem tem fome vai à luta. Será necessário que nós tenhamos novos valores. Esses valores vão fazer com que, ou devem fazer, não sei se vão fazer, mas devem fazer com que a gente afaste disputas por hegemonias, que a gente não restrinja comércio de alimentos através de medidas pseudo-sanitárias, que a gente facilite o fluxo do comércio internacional e que a gente tenha, sobretudo, maior solidariedade. Essa maior solidariedade deve ficar tanto a nível internacional quanto a nível de dentro das nossas sociedades. Nós vamos ter que aprender a importância que vai ter a distribuição de refeições, de comida, de sopas, daquelas que nós vimos na crise de 29, para minimizar o impacto enquanto se tenta reconstruir a economia. Muitos dizem que em 2021 nós já teremos sinais de crescimento dessa economia. Há estudos do FMI nesse sentido, aliás, bastante positivos. Agora, nós vamos levar mais tempo do que isso para encontrarmos a nossa total volta à normalidade. Não será uma volta à normalidade ainda em 2020, não. 2021, não. A cada controlada essa doença, nós vamos ter situações que não vão ser melhores, mas menos piores. E aí elas vão gradativamente melhorando, esse processo de melhora vai adiante. Nós que estamos no agronegócio, seremos, de uma certa maneira, sobretudo o Brasil, que é um grande exportador de material de boca, sairá com esse segmento em boas condições. Aliás, vocês já viram que mesmo
quando nesse momento se noticia que o mês de março a nossa produção industrial brasileira caiu 4,9%, se noticia que o valor do agronegócio brasileiro atingiu patamares mais elevados, sem precedentes na história. Nossas exportações seguem firmes e seguirão firmes. Adoraria que eu estivesse aqui transmitindo para vocês melhores notícias. Agora, vamos ter que continuar. Nós vamos ter que levantar, nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que nos adaptar, nós vamos ter que ser mais solidários, nós vamos ter que ir para frente, até por falta de alternativa. E por isso, eu faço muita fé em todos vocês e em todos nós. Obrigado pela atenção que me deram em todos esses dias. Até logo.